E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou fazer um tour aqui com vocês pelo site Status Invest e também pelo site de relação com os investidores de algumas empresas, para a gente conseguir avaliar aí o histórico de dividendos, de pagamento de dividendos de uma determinada empresa, né? Porque é importante que a gente não olhe só o dividend yield que é apresentado num determinado site, né, no Status Invest ou no Fundamentos, por exemplo, porque ele faz referência ao dividendo dos últimos 12 meses que a empresa pagou, né? Então, muitas vezes não é um dividendo recorrente que essa empresa paga. Muitas vezes é um dividendo por um evento não recorrente, né? Um dividendo que aconteceu ali que não é normal. Então, a gente vai dar uma olhadinha hoje como é que a gente pega o histórico desses dividendos que a empresa tem pagado para a gente ter uma noção um pouquinho melhor do que a gente pode contar de dividendo dessa empresa de fato, né? Então, para começo de conversa, vocês já devem estar vendo aí a tela aqui do meu computador. A gente pesquisa no Google aí, ó, Status Invest. E aí pode abrir o primeiro aqui. Tem outros sites também, tá? Mas o Status Invest é bem interessante porque a maneira como ele apresenta os dados é muito fácil de ler, né? Então tu vai abrir o Status Invest, a primeira coisa que vai aparecer é a primeira tela aqui, e daí a gente busca por uma empresa específica. Vamos dar uma olhadinha aqui numa empresa que é bem conhecida do pessoal, em Itaúsa, né? Aí tu digita o código, tu pode digitar o nome, só para mostrar para vocês como funciona com o nome também. Itaúsa, ele vai mostrar também, então se tu não souber o código, se tu não souber o ticker da empresa, não tem problema, pode digitar o nome dela, tá? Vamos pegar aqui a ação preferencial dela, ITSA4, né? Ela fechou o último pregão na sexta-feira a praticamente R$ 9,00, né? R$ 8,99, uma alta de 0,78%. Bom, estando aqui na tela da ação, que a gente tem interesse em avaliar, como é que a gente faz para olhar os proventos? A gente desce aqui, tá? Estão aparecendo várias informações ali. E a gente vem até essa tela aqui, ó, dividendos da Itaúsa, ITSA4, né, que é o código da ação que a gente pegou. Ele dá uma mensagem aqui, né, o último dividendo foi 17 centavos por cota no dia 2/10, hoje é dia 8, então ela pagou recentemente. Acumula uma alta no ano de 2023, né, a maioria das coisas estão subindo, apesar de nos últimos tempos o negócio está meio complicado, né. Começou negociando a 7,97, hoje está 8,99, então R$ 1,00 aproximadamente de aumento. Mas chegando aqui, a gente tem então os dividendos pagos nos últimos tempos, tá? E o que a gente faz? A gente agrupa por ano. Agrupando por ano, né? 2023 e 2022, né? A gente tem os últimos 2 anos, 23 ainda não fechou. Como é que a gente faz? A gente vem aqui e coloca os 5 anos ou coloca máximo, né? Quando a gente coloca máximo, o site vai pegar desde que ele tem o histórico feito. Então a gente vem aqui desde 2007 até 2023, que é o ano incompleto ainda, não fechado, né? O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de usar 10 anos como base para avaliação dos dividendos. Então, se a gente está em 2023, mas 2023 ainda não é o ano fechado, então a gente conta até 2022, que em 2022 a gente tem o ano completo, né? Então, 10 anos a gente parte de 2013, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai ter de 2013 a 2022, a gente vai ter 10 anos completos, né? Então, a gente começa assim, ó, muito simples aqui. Eu abri a calculadora, tá? Ó, em 2013 a gente teve ponto 217, né, 0,217, vamos pegar 3 casas depois da vírgula, tá? Não é necessário, mas vamos a 3, tá? Depois 177, depois a gente teve 533, depois a gente teve 502, depois a gente teve 380, depois a gente teve 951, depois a gente teve 1,19, um dividendo grande aqui, né? Lembrando que Itaúsa ela tem uma grande participação em Itaú, e 2019 foi um dos anos que o Itaú teve o seu maior lucro, né, um lucro recorde. Então, vocês podem ver que acompanha, né, a gente pode até olhar depois o lucro do Itaú, como é que foi em 2019. Depois a gente teve 645, depois a gente teve 394, e depois a gente teve 614. Bom, cheguei a R$ 5,60 aproximadamente, pagos de dividendos nos últimos 10 anos, né? Os últimos 10 anos completos, claro, 2023 já pagou um pouquinho também, mas o ano não está fechado, então a gente não está contabilizando. O que eu faço agora? Como eu somei de 10 anos, eu divido por 10 também, para mim ter a média aritmética de quanto foi pago na média desses 10 anos por ano. A gente chega ao valor de 56 centavos aproximadamente por ano, né? Por ação por ano. A gente pode comparar esse valor que a gente encontrou ali de 56 centavos, que vocês estão vendo aqui na minha calculadora, com o dividend yield que está sendo acusado aqui no site, né? Por exemplo, o site está indicando um dividendo de 7,68% dos últimos 12 meses, né? Por isso que eu digo que o dividend yield ele considera os últimos 12 meses e não a média dos anos, né?
E está indicando aqui que foi esse dividendo de 7,68% é porque ele foi de quase 70 centavos, né? 69,09 centavos em comparação com a nossa média de 56 centavos. Se a gente pegar a nossa média e dividir ela pelo nosso preço por ação que está sendo negociado em Itaúsa nesse momento, que é de R$ 8,99, e a gente multiplica isso aqui por 100 para transformar num percentual, a gente vai encontrar que o dividend yield, se a gente comprasse hoje essa ação a R$ 9,00, esperasse receber essa média de 56 centavos que ela pagou nos últimos anos, o dividendo seria de 6,23% e não de 7,68% como está acusando aqui. Por quê? Porque nos últimos 12 meses a Itaúsa pagou um pouco mais do que aqueles 56 centavos que a gente calculou da média. Ela pagou 69 centavos, quase 70 centavos. Então, o dividend yield que mostra aqui é um pouco mais alto do que o dividend yield médio que a gente poderia esperar receber, com base no que essa empresa pagou nos últimos 10 anos. Pode pagar mais, pode pagar menos, muita coisa pode acontecer. O passado não quer dizer que vai se repetir no futuro, né? Mas a gente faz um cálculo aqui e consegue aproximar um pouquinho daquilo que a empresa tem pago nos últimos tempos. Então, é bastante interessante. Por que que é legal fazer esse cálculo da média? Porque se a gente pegar alguma empresa que tem uma variação maior, como por exemplo, Petrobras, vocês já estão vendo que eu vou pesquisar aqui, PETR4, né? A ação preferencial de Petrobras. Vocês podem ver que o dividend yield acusado aqui nos últimos 12 meses é de 27,66%, tá? Um dividendo de R$ 9,27 aproximadamente pago aí, em relação aos 33,50 dá esses 27,66%. Mas se a gente for aqui olhar os proventos pagos, o histórico, né? Vamos agrupar por ano e colocar no máximo, vocês vão ver que tem um estirão aqui em 2021 e depois um estirão maior ainda em 2022, tá? Até então, a gente não tinha um pagamento de dividendos tão alto assim. Vocês podem ver que 2021 foi de 5,65 por ação e 2022 foi de 16,78 praticamente por ação. Tá? Então, isso aqui não representa o normal da empresa, né, pessoal? 2023 já pagou bastante também, mas eu não acredito que isso vai sustentar por muito tempo, até por uma questão política, tá? E vocês podem ver que tem anos que ela não pagou aqui, ó, 2013. Lembra que a gente começou em 2013 lá em Itaúsa, né, para pegar 10 anos? Aqui já não seria possível, né? 2013, 14, 15, 16 e 17 simplesmente sumiram daqui. Porque foi aquele período que a Petrobras teve muito problema em relação à política, né? Que foi do governo Dilma lá, descobriram toda a questão da Lava Jato, muito desvio em cima da empresa e tudo mais. Então a empresa, ao invés de dar lucro, ela estava dando prejuízo. Ela estava se recuperando de um prejuízo que ela teve aí na gestão da empresa. E aí, então, ela não podia pagar dividendos, porque o dividendo é o quê? É uma parcela do lucro que é distribuído ao acionista. Se a empresa não dá lucro, não tem dividendo para distribuir, né? Então, por isso que é importante a gente considerar a média, o histórico dos dividendos pagos, e não apenas olhar o último dividendo pago. Se a gente fosse pelo dividend yield, teria que sair correndo para comprar, porque 27,6% de dividendo de uma empresa do tamanho da Petrobras é algo realmente incrível, né? Então a gente receberia de volta o nosso investimento em pouco tempo, depois tudo que viesse seria lucro, né? Então, por isso que é importante considerar esse tipo de coisa. E aí, só para encerrar o vídeo aqui, mostrar para vocês a outra maneira de tu encontrar os proventos que uma empresa paga. Como é que a gente faz? A gente pesquisa pelo RI, que é relação com investidores. Então, no caso da Itaúsa, a gente abre Itaúsa RI, tá aqui o site da empresa, a gente clica, fecha esse aviso que teve ali, né? E a gente vem aqui, por exemplo, no caso da Itaúsa, né, tem esse menuzinho, a gente vem aqui, ó, dividendos e juros sobre capital próprio. Cliquei aí, vai abrir uma nova página, ela vai indicar aqui, ó, dividendos trimestrais, né, ela paga trimestralmente os dividendos, e diz 2 centavos por ação, né, aquele dividendo recorrente, padrãozinho, e aí em cima disso alguma coisa a mais vem aí conforme os lucros da empresa. E a gente tem aqui os históricos, dividendos e tudo mais, e dá para baixar, ó, tá vendo aqui, ó, download do histórico, a gente pode fazer um download, isso aí geralmente vem num arquivo do Excel. Então é a outra maneira que a gente tem de encontrar os dividendos pagos para poder fazer essa média aí e ver como é que tá o histórico de pagamentos de dividendos dessas empresas. Tá beleza, pessoal? Até um próximo vídeo. Para hoje era isso. Tchau, tchau.